passa por alguma dificuldade, queremos logo ajudar. A solidariedade e o amor ao próximo falam mais alto. Às vezes a gente precisa de uma força para superar alguns obstáculos. E foi isso que aconteceu com a protagonista do nosso livro de hoje. Confere aí. Ensinar as crianças pode parecer tarefa fácil, mas não é bem por aí não. É necessário saber entrar e permanecer no mundo infantil sem que elas percam o interesse por suas lições. E o livro Flor de Maio aborda assuntos delicados, mas que devem ser apresentados e esclarecidos para todas as crianças. Conosco aqui no estúdio, Maria Cristina Furtado vai nos explicar tudinho. Olá, tudo bem? Tudo bom? Por que escrever um livro para as crianças abordando assuntos assim tão delicados como é esse Flor de Maio? Bem, eu trabalho sempre escrevendo para crianças, né? Essa foi a minha opção. E eu acho que desde criança nós devemos tratar desses assuntos. Solidariedade, amor ao próximo, a grande amizade. Então, é isso que eu trato nesse livro. É a história de uma borboleta que, por ação dos inseticidas, ela sai do casulo sem uma de suas asas, né? Sem um pedacinho de uma de suas asas. Então, aí vem toda uma luta. O que ela vai fazer? Um lado pesa mais do que o outro. Então, ela não consegue andar, não consegue voar. Então, surgem duas, a formiga, a cigarra, que vão ajudá-la a sair daquela situação. Aí elas vão no médico, não dá certo, aí elas têm que ir para outro médico. Então vai acontecendo uma série de coisas, né, para que ela possa voltar a voar. Então tem assim, a solidariedade é muito importante, isso é importante na nossa vida. E eu acho que é de criança que nós vamos trabalhando isso, né? Eles têm que começar a perceber o quanto que se todos nós nos ajudarmos, o mundo pode ser bem diferente, né? Pode ser muito melhor daquilo que ele é. Você fala da borboleta, da cigarra e da formiga. Por que escolher personagens tão diferentes para contar essa história? Bem, esse livro surgiu do seguinte: eu tenho uma filha, e que esse livro já é a história dele. Ele está fazendo um grande sucesso ainda hoje, já é um relançamento, né? Já é a segunda edição dele. A primeira vendeu mais de 700 mil livros, né? E aí, dessa vez, nós fizemos e se colocou até o CD no livro. Mas a minha filha, quando eu contei essa história, quando surgiu essa história, a minha filha mais velha, que hoje tem 28 anos, tinha 5, 6 anos de idade. E foi exatamente saindo do jardim do colégio onde ela estava. Ali era um jardim que tinha muitas borboletas e tal. Nós sentimos um cheiro de inseticida e as borboletas desapareceram, sumiram. Então ela me perguntou: mãe, o que é isso? Eu disse: isso é veneno, isso é inseticida. E as borboletas fugiram, porque para não morrerem, né? E se elas não tivessem fugido, né? O que poderia ter acontecido? Poderia ter morrido e se não morresse. Aí eu fiquei pensando, o que poderia ser? Poderia faltar um pedacinho da sua asa. E ali eu comecei a contar a história. Então começou em cima de quê? De um fato real, uma borboleta, né? Então, o que poderia ser, quais seriam os personagens que poderiam conversar, ter acesso assim à borboleta? A formiga, a cigarra. Aí surgiu o quê? Surgiu o sapo, que seria o vilão ali da história, né? Porque ele é que se alimenta de insetos. Então uma coisa foi levando a outra, e assim foi, por isso foram esses personagens. E por que o nome do livro Flor de Maio? Bem, eu queria um nome diferente, algo, né, bem de acordo com essa borboleta. E era uma flor que ia lhe dar a asa, né, o pedaço de asa, a pétala, para colocar no lugar da asa. Então fiquei pensando em flores e não queria uma flor comum. Eu
eu queria algo diferente, especial para essa borboleta tão especial, e essa flor que tinha que ser bem especial. Flor de maio, ela brota numa época diferente. Não é aquela época em que normalmente as flores brotam, né? Ela vem no mês de maio. Então eu acho que isso aí já era algo diferente, e é uma flor que eu gosto muito. Ela é bonita, as suas pétalas são realmente muito delicadas, né, de várias cores, de acordo com a flor de maio. Então eu escolhi porque eu achei que seria assim, estava se encaixando direitinho nessa borboleta. O livro é um livro bem colorido. Qual a importância das cores na parte psicológica das crianças? Como psicóloga, eu só posso te dizer que isso é algo muito importante, né? E nós temos aqui os personagens, cada elemento que faz parte com bastante cores e tal, para chamar a atenção. E, por exemplo, a formiguinha foi eu mesmo que coloquei, que disse que ela estava de amarelo, fazendo a sua caminhada matinal, né? Então, cada uma delas, a outra está apresentando assim a fragilidade dela, que é a borboleta. Então, as cores dela também, elas representam essa fragilidade do que está acontecendo com ela naquele momento, né? A cigarra é uma artista, então ela vem bastante colorida, com violão e tudo mais. Então, cada um deles tem a ver com a história, está ligado, as cores estão a ver com a própria história. E como é que as crianças têm recebido o seu livro? Maravilhosamente bem. Como eu falei já na primeira edição de Flor de Maio, que já faz um tempo atrás, foram mais de 700 mil livros. E nessa que é uma coisa que nós fizemos há 1 ano e meio, mais ou menos, já são mais de 15 mil livros vendidos. Você falou que o livro vem com um CD. Vem. Como é que as crianças devem usar, os pais ou os professores que adotam o livro nas escolas, como é que eles devem usar o CD? Leem o livro? A ideia é que quando eu coloquei o CD, que vem com as músicas, né? E eu canto as músicas com a voz dos personagens que eu idealizei. Então, a minha sugestão e a ideia é essa, que as crianças leiam o livro e coloquem o CD no momento em que aqui no livro vem a poesia. Então, como é uma poesia musicada, né, que é cada personagem cantando, ela tem essa oportunidade de aprender. E é muito gostoso, por exemplo, quando eu vou em escolas em que as crianças já leram o livro e tudo, normalmente elas sabem cantar e já me esperam cantando, é muito gostoso. Ou então fazem a peça, apresentam para mim. Mas essa relação foi muito boa, elas gostaram muito das músicas e cantam bastante, né? As letras também foi você que compôs? Também. E qual é a música que as crianças mais gostam? É mais agitada? É uma música mais lenta? É o que eu acho que elas mais incendeiam ali, é a do Godofredo, que é o do sábio que vai encontrar a solução, né, a cura da borboleta. E elas adoram. A voz, a música em si é o que elas mais fervem, elas dançam, enfim, elas... Você pode cantar essa música pra gente? Posso sim, com prazer. Godofredo, as suas ordens, o sábio mais sabido. O mundo não viu nada igual. 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 Minha vida é estudar pros vales, ninguém chorar. Não posso ver gente não, pra poder trabalhar. Godofredo, as suas ordens, o sábio mais sabido. Godofredo, as suas ordens, o sábio mais sabido. O mundo não viu nada igual. O mundo não viu nada igual. O mundo não viu nada igual. O mundo não viu nada igual.
Muito obrigada. Vou agradecer a sua presença. Quero saber se você quer deixar o seu contato para os nossos leitores também. Ok, eu que agradeço muito o convite, né, de estar aqui, é sempre um prazer. E quero sim, meu telefone para contato pode ser o 92562198. Pode falar diretamente comigo, ou então na editora, que é a Editora do Brasil. Mas aí eu não tenho aqui o contato, né? Mas através dos professores que quiserem, podem entrar no meu site. Eu posso dar o meu site? Pode. Pode entrar no meu site e dali ter o contato. É www.mariacristinafurtado.com.br. Você toca mais uma pra gente? Toco. É isso aí, galera. O Café Literário vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima semana. Quer outra música? Aham. Quando você olhar para o céu e vir uma borboleta, lembra de mim, da flor de maio que veio pra me ajudar. Quando olhar, sem enxergar alguém voando tortinha, não sinta pena, dê um sorriso, pois sou eu a voar. Não sinta pena, dê um sorriso, sou eu a me superar. Quando você olhar para o céu e vir uma borboleta, lembra de mim, da flor de maio que veio pra me ajudar. Quando olhar, sem enxergar